o mais novo bastião turístico da América Latina, Locombia, como os locais chamam, ou Loco ou Colômbia Louca, exerce uma mistura fascinante de atração e medo sobre a nossa imaginação. Terra de riquezas destrutivas como as esmeraldas e a cocaína, que deram origem aos cartéis e guerrilhas. A Colômbia também é lar das lendas de Eldorado e recebeu o nome de Cristóvão Colombo, embora ele nunca tenha pisado lá. Este país já foi considerado um dos mais perigosos do mundo, mas conseguiram erradicar parte dos cartéis de drogas e das guerrilhas das Farc. Para quem se atreve a percorrer as estradas desafiadoras da Colômbia, há a chance de uma viagem autêntica. Ansiosos para mostrar uma nova imagem do país, os colombianos ficam felizes em receber visitantes. A Colômbia é o destino perfeito para viajar. Localizada na ponta norte da América do Sul, a Colômbia é o único país do continente que possui litoral em ambos os oceanos. O país é dividido em 5 grandes regiões: Caribe e Pacífico para as regiões marítimas, Amazônia e Orinoco para as florestas tropicais, e a Cordilheira dos Andes, que é a zona mais populosa onde estão as maiores cidades, como Bogotá. Antigamente chamada de Santa Fé de Bogotá, Bogotá é a capital do país. Ela foi fundada em 6 de agosto de 1538 pelo espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada durante a conquista espanhola. É a metrópole indiscutível do país nos níveis administrativo, econômico, político, cultural e turístico. Também tem papel importante na América Latina. Historicamente, a população de Bogotá não cresceu muito até o século XX, quando a cidade tinha cerca de 100 mil habitantes. Mas as décadas de 40, 60 e 70 viram a população crescer muito. Hoje, a população de Bogotá e arredores chega a quase 10 milhões de pessoas. Com seu enorme centro em torno da Plaza de Bolívar, a cidade se estende por 33 quilômetros de norte a sul e 16 quilômetros de leste a oeste. Construída em um alto planalto andino, a cidade é cercada por picos de até 3.000 metros, acessíveis por teleféricos. Agora é hora de ir ao centro. Assim como o resto do país, Bogotá é etnicamente diversa. A interação entre descendentes de indígenas, colonizadores espanhóis e escravos africanos somada à imigração europeia e do Oriente Médio no século XX resultou em um patrimônio cultural diversificado. A cidade se transformou em uma metrópole multirracial, também influenciada pela grande diversidade geográfica do país. A Constituição da Colômbia hoje garante liberdade religiosa e igualdade de todos os grupos religiosos perante a lei. Ainda assim, o cristianismo é de longe a religião predominante, especialmente o catolicismo, que abrange 93% da população. O número de igrejas construídas no centro histórico de Bogotá revela isso. A Igreja de Veracruz foi construída no século XVI, logo após a fundação da cidade. Entre 1550 e 1575, foi um dos primeiros edifícios da cidade. A entrada inclui um lintel de pedra encimado por 2 pequenos pináculos e um nicho com uma escultura de São Veracruz. O edifício também possui uma torre quadrada localizada mais ao fundo. No interior, erguem-se maciços pilares retangulares. O altar é sobriamente decorado. Há uma atmosfera meditativa aqui. A parede dos fundos da igreja é contígua a outra igreja, a de São Francisco. Esta igreja é considerada a mais típica e a mais antiga das mais de 200 igrejas de Bogotá. A Igreja de São Francisco é um exemplo do estilo churrigueresco, um estilo barroco muito ornamentado da Espanha do século XVIII. No interior, podem ser vistos retábulos, tetos de madeira esculpida e um altar magnífico. Enquanto as igrejas de Bogotá disputam qual foi construída primeiro, o Palácio de São Francisco é uma obra neoclássica erguida em 1933. É a sede do governo regional. A cidade possui um plano em grade ou hipodâmico, com muitas avenidas no sentido norte-sul e ruas orientadas no sentido leste-oeste. La Candelaria é o bairro histórico de Bogotá.
As antigas casas coloridas foram construídas no estilo barroco colonial espanhol. Bairro de La Candelaria faz divisa com a Plaza de Bolívar, onde ficam muitos edifícios públicos importantes e monumentos religiosos. O Capitólio, sede do Congresso. O tribunal está localizado aqui. É o símbolo do poder judiciário na Colômbia. Ao lado dele, o surpreendente Palácio Liévano em estilo renascentista abriga a Prefeitura de Bogotá desde 1910. O edifício tem 2 andares com 32 janelas de sacada e um telhado mansardado. O Colégio São Bartolomeu é uma escola secundária fundada em 1604 pela Companhia de Jesus. Com mais de 400 anos, a escola tem 28 presidentes e outras figuras nacionais entre seus ex-alunos. Quando os espanhóis chegaram em 1499, dizimaram os povos indígenas e colonizaram a região, levando à fundação do reino e, mais tarde, do vice-reino de Nova Granada no século XVIII. Isso incluía a Colômbia, Equador, Venezuela e Panamá, tendo Bogotá como capital. Mas, pouco a pouco, os colonos acabaram se rebelando contra a metrópole. A Catedral da Imaculada Conceição também está localizada na praça. Em estilo neoclássico, ela foi construída entre 1807 e 1823 pelo monge e arquiteto espanhol Domingo de Petris, no mesmo local onde 3 das antigas catedrais da cidade foram erguidas e sucessivamente demolidas. Quando os conquistadores espanhóis chegaram, o famoso missionário Frei Domingo de Las Casas celebrou aqui sua primeira missa em 6 de agosto de 1538, em uma humilde capela de barro. Aqui ele colocou a primeira pedra para a construção da futura igreja. A planta da catedral é uma clássica cruz latina que ocupa uma área de 5.300 metros quadrados, com uma nave e 2 transeptos. Na interseção delas, a cúpula muito luminosa inclui 4 lustres de cristal, cada um decorado com 13 línguas de fogo. Decorado com um arco semicircular, o Santuário da Imaculada Conceição é em estilo jônico. Ele contém a estátua do ícone. O túmulo do arcebispo Bernardo Herrera está no nicho. Ela foi projetada pelo artista Gustavo Azuela. A Capela de Santa Isabel da Hungria, padroeira da cidade, abriga o túmulo do fundador da cidade, Gonzalo Jiménez de Quesada. A Catedral de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada no lado leste. Ela foi construída em 1630 e contém um altar dórico. Dentro da catedral há um total de 14 capelas com magníficos túmulos dedicados a várias figuras. O santuário, protegido pela capela dedicada a Nossa Senhora da Misericórdia, é o mais antigo dentro da igreja. Na Candelária, o Centro Histórico e Cultural de Bogotá, a presença de inúmeros museus, teatros e bibliotecas confere grande interesse cultural à cidade. Alguns desses locais estão entre os mais importantes da Colômbia e atraem pessoas do mundo todo, como o Museu Botero, por exemplo. Por trás de seus belos arcos coloniais, o Museu Botero, ou Museu de Arte Moderna, abriga 123 obras do artista e 87 obras de artistas estrangeiros. Fernando Botero é um aquarelista e escultor conhecido por seus personagens arredondados e voluptuosos. Ícone no mundo da arte, seu trabalho é conhecido em todo o mundo. Ele é considerado um dos artistas vivos mais renomados da América Latina. O Teatro Cristóbal Colón é o Teatro Nacional da Colômbia. É feito de pedra esculpida em estilo neoclássico. O teatro foi construído pelo mesmo arquiteto. Que projetou. O Capitólio.
O italiano. O Teatro Colón é o Teatro Nacional da Colômbia. É feito de pedra esculpida em estilo neoclássico. O teatro foi construído pelo mesmo arquiteto que projetou o Capitólio. O arquiteto Pietro Cantini recebeu o nome de Cristóbal Colón em homenagem a Cristóvão Colombo e foi inaugurado em 12 de outubro de 1892 para comemorar os 400 anos do descobrimento das Américas. Uma esplêndida escultura de cerâmica comemora esse evento. O Teatro Colón foi eleito a 7ª maravilha da Colômbia em 2007. Entusiastas de arte e cultura frequentam os hotéis instalados nas belas residências históricas do Centro Histórico de La Candelaria. O hotel mais chique do bairro, bem ao lado do teatro, possui um restaurante na cobertura com vista panorâmica. Ele oferece quartos elegantemente renovados em uma mansão de estilo colonial espanhol. O edifício do Museu de Arte Colonial é uma das casas mais nobres de Bogotá. Construído no início do século XVII pelo jesuíta Pedro Pérez, fez parte das grandes obras arquitetônicas da Companhia de Jesus. O museu está localizado na Casa de Estudos, o edifício mais antigo de Bogotá. A escola religiosa ficava ao lado da igreja de San Inácio, o que facilitava a comunicação entre os padres e os alunos. No pátio, há uma fonte construída no início do século XVII. O menino de San Juan Bautista representa as reclamações do povo ao governo espanhol. A igreja de San Agustín, com suas 2 colunas em estilo toscano, foi construída entre 1642 e 1668. É uma interpretação dos estilos arquitetônicos do Renascimento, derivada dos tratados de arte da época. O lado norte possui uma torre de 2 andares decorada com pináculos e coroada por uma cúpula. As fachadas eram originalmente brancas. A igreja abriga importantes obras de arte religiosa do período colonial. Hoje, ela permanece como testemunho da produção artística dedicada à propagação da fé na Colômbia. Ela preserva um rico patrimônio cultural, representado nas esculturas requintadas, nos altares, nas pinturas murais e nas pinturas que decoram as diferentes capelas. Uma das obras mais belas dentro do templo é a estátua da Virgem de Altagracia. Observe o trabalho delicado feito na cadeira e no altar. Um altar lateral é dedicado a Santa Rita, a padroeira das causas desesperadas. Retábulo de Nossa Senhora de Chiquinquirá é feito de cedro. Ele foi esculpido no século XVII pelo marceneiro Pedro de Herédia. A beleza do altar barroco coberto de folhas de ouro não esconde a beleza da madeira. Escultura de Jesus Nazareno do artista Pedro Albarracín. A igreja abriga inúmeras pinturas e esculturas que retratam as vidas de Jesus, da Virgem Maria, de Santo Agostinho e de outros grandes santos.
O Santuário Nossa Senhora do Carmo, no bairro da Candelária, é dedicado à Virgem Maria. Foi construída no século XIX. O templo foi projetado em estilo gótico florentino pelo arquiteto Giovanni Buscaglione, com toques bizantinos e árabes. Esses detalhes foram inspirados por suas viagens à Itália, Constantinopla, Izmir e Alexandria. Observe a alternância entre marrom e creme, as cores dos carmelitas. Hoje, é um símbolo da comunidade salesiana, uma ordem dedicada à educação dos jovens, cujo lema é: dai-me almas e ficai com o resto. Por sua importância histórica, originalidade, valor arquitetônico e inestimável valor artístico, o santuário foi declarado Monumento Nacional em 1993. O Museu Militar abriga uma grande coleção sobre o desenvolvimento técnico das Forças Armadas da Colômbia. Em 1810, o movimento separatista que queria se libertar do domínio espanhol começou na América do Sul, liderado em grande parte por Simón Bolívar, que triunfou em 1819. Após ter sobrevivido à Guerra da Independência, Bogotá permaneceu como capital da Grande Colômbia até 1830. A dissolução desse estado resultou na criação do atual Equador, Venezuela e Colômbia. Até o final do século XX, a história da Colômbia foi marcada por uma série de guerras civis. Agora, no século XXI, graças à melhoria das infraestruturas e da segurança, o turismo está se desenvolvendo em Bogotá e por toda a Colômbia, uma terra rica em tesouros. Cartagena das Índias é uma cidade portuária localizada na costa norte da Colômbia, de frente para o Mar do Caribe. A cidade foi fundada em 1º de junho de 1533 pelo conquistador Pedro de Heredia. Em 1550, tornou-se um grande porto do Império Colonial Espanhol. Nos séculos XVI e XVII, foram construídas fortalezas no porto e, por quase 4 séculos, ela foi um bastião da coroa espanhola na América do Sul. Devido à sua posição geográfica, é um porto de entrada que leva aos Andes, um ponto de trânsito para o ouro que estava sendo saqueado do Império Inca. A cidade então se tornou um grande centro do tráfico de escravos. A cidade colonial de Cartagena rapidamente enriqueceu, já que tinha o ingrato privilégio de ser o maior mercado de escravos africanos das Américas. No porto, ao longo das robustas muralhas da cidade antiga, as bovedas do antigo mercado de escravos foram restauradas. Na época, os arcos profundos dentro das muralhas haviam sido projetados como depósitos, mas foram rapidamente convertidos em celas de prisão para os africanos deportados, que, na maré alta, ficavam com água até os joelhos. Hoje, as celas foram transformadas em lojas de souvenirs e estabelecimentos comerciais, para a alegria dos visitantes da cidade. A cidade é protegida por 12 quilômetros de muralhas. O centro histórico colonial é cercado por muralhas e ocupa um lugar especial na história do país. Em 1811, depois de ter sido a cidade mais bem protegida da América do Sul, Cartagena das Índias foi a primeira cidade do vice-reino de Nova Granada a declarar sua independência. Hoje, colombianos vêm em peso para visitar a cidade, e eles não estão sozinhos. Cartagena se tornou um dos principais pontos turísticos da Colômbia. Hoje, a cidade colonial recebe 2 milhões de visitantes. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e o ator espanhol Javier Bardem vêm aqui regularmente de férias. O Hotel Santa Clara combina arquitetura colonial com conforto moderno. É um antigo convento das Clarissas, que data do século XVII. O hotel oferece quartos confortáveis, serviço personalizado, gastronomia requintada e tecnologia de ponta para eventos e convenções. Em 1991, enquanto o prédio estava sendo restaurado, diferentes artefatos históricos foram encontrados.
Criptas, poços, confessionários, pinturas, objetos escondidos e balas de canhão encravadas nas paredes durante ataques de piratas e que permaneceram lá desde então. Hoje, é um hotel majestoso e elegante que perpetua a história passada desse edifício. Ele inaugurou o hotel em um estilo bem colonial, então bastante. Sim. Abriu o hotel em um estilo bem colonial, bastante austero, às vezes um pouco sombrio, um pouco triste. Decisão de modernizar. Então, há alguns anos, decidimos modernizá-lo. Restauramos as vidas, a madeira, o reboco de cal, as pedras que foram usadas para construir o edifício. Consolar o batismo. Ideia de cuidado. As freiras usavam uma capela bonita que foi profanada. Hoje, ela é usada para eventos. Isso. A capela estava em comunicação com a capela da cidade com cultos. Quando eram celebrados, as religiosas eram. As freiras ficavam em um claustro, mas elas tinham o que se chama de culto. É um espaço onde elas cantavam e rezavam atrás de grades para não serem vistas e para evitar contato com a população. O contato de um assentamento regular de Capacium. O quê? Era um lugar muito especial porque, na época, esse convento, que foi construído pelas freiras clarissas, frequentemente recebia jovens nobres que não podiam se casar. Este convento acolheu muitas mulheres, principalmente da Espanha e, mais tarde, da nobreza espanhola que vivia na Colômbia. E, claro, a nobreza espanhola que morava na Colômbia. Era um local onde as mulheres ficavam isoladas do mundo, mas, mesmo assim, continuavam trocando cartas. Elas eram líderes do mundo, mas continuavam a ter atividades. Na verdade, era um lugar comovente, com caráter muito forte. É emocionante quando você entra porque é uma combinação bonita de comodidades contemporâneas, história, arte e cultura local. Facilitava o contemporâneo, o local, realmente, de fato. Mas as melhores épocas das colônias chegaram ao fim na América do Sul. Cartagena das Índias foi palco das primeiras insurreições que levaram à independência da Colômbia em 1819. Entre 1812 e 1813, o jovem venezuelano Simón Bolívar libertou a cidade enquanto servia ao exército patriota de Cartagena das Índias. A revolta se espalhou por toda a região. O país se libertou da Espanha e criou uma república. A cidade histórica então permaneceu congelada na era colonial e manteve seu charme muito especial. A estátua de José Fernandes de Madrid, situada em um jardim, evoca a recém-conquistada independência da República ao se libertar do domínio espanhol no século XIX. José Fernandes de Madrid foi um dos presidentes dos Estados Nacionais da Nova Granada em 1814. Naquela época, e apesar do sucesso da rebelião, divergências internas enfraqueceram o movimento separatista e ajudaram os espanhóis a reconquistar o território. Por um curto período, a rebelião liderada por Simón Bolívar finalmente proclamou a independência em 1819. Perto da Plaza Fernandes Madrid, a igreja paroquial no bairro colonial de San Diego é um autêntico exemplo da arquitetura colonial do século XVIII. A construção dessa igreja começou em 1666. Durante toda a era colonial, a igreja era valorizada pela aristocracia local. O estilo renascentista de Sevilha está nos trabalhos em madeira. Entre seus vestígios, o altar-mor, que é a única peça religiosa barroca remanescente de Cartagena, foi renovado no final do século XIX e dourado novamente em 1953. Absolutamente esplêndido. O teatro foi inaugurado em 11 de novembro de 1911, para o centenário da Declaração de Independência de Cartagena. Ele foi renomeado como Teatro Hered em 1933 para comemorar o 400º aniversário da fundação da cidade.
Ele foi inspirado no Gran Teatro de Havana, em Cuba. Sua construção começou em 1906, no local das ruínas da Igreja da Merced, que foi construída em 1625. O arquiteto manteve o antigo claustro dentro das paredes do teatro, um espetáculo belíssimo com um aroma persistente de colonialismo. Na época, por ser rica, Cartagena era alvo de inveja tanto das potências coloniais quanto dos piratas. Essa cidade era frequentemente atacada por piratas, como o britânico Francis Drake em 1586. Um ano antes, havia sido declarada a guerra entre Espanha e Inglaterra. Drake então partiu rumo ao Novo Mundo e capturou a cidade. A casa onde ele morou ainda está de pé até hoje. Enquanto estava vivo, ele era considerado um herói pelos britânicos por seus feitos lendários, enquanto os espanhóis o viam como um pirata e queriam capturá-lo vivo ou morto. Impressionante Catedral de Santa Catalina de Alexandria pode ser vista de longe em meio às ruas estreitas. Ela foi construída durante a Inquisição no final do século XVI e permanece como um lembrete de que converter os nativos americanos ao catolicismo era um dos principais objetivos dos conquistadores. A catedral é em estilo herreriano, característico do rei Felipe II. Ela corresponde aos últimos desenvolvimentos da arquitetura renascentista espanhola. Foi projetada pelo arquiteto Simón González, que se inspirou nas basílicas andaluzas do sul da Espanha. Em 1586, a catedral foi alvo das tropas de Francis Drake. Eles sitiaram a cidade e dispararam tiros de advertência para exigir um resgate. Uma bala de canhão destruiu uma parte da igreja e a cidade pagou o pirata. Tudo aqui foi projetado para impressionar os nativos americanos e acelerar sua conversão ao catolicismo. A catedral possui 3 naves e várias capelas que ficam ao lado da nave do Evangelho. Todas são ricamente adornadas. Este edifício pode ser considerado uma das catedrais mais antigas das Américas. Como todas as cidades coloniais, Cartagena se desenvolveu em torno da igreja, ponto de encontro da comunidade, e ao redor de praças e parques. O Parque Simón Bolívar é sombreado e tem uma fonte no centro. É um ponto de encontro mais local do que os cafés sofisticados da cidade. No parque, uma estátua de Simón Bolívar, apelidado de O Libertador, ocupa um lugar de destaque. Simón Bolívar foi uma figura simbólica da emancipação das colônias espanholas da América do Sul no século XIX. General e estadista, ele teve um papel decisivo na independência da atual Colômbia, Bolívia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela. Ele foi o primeiro presidente da Grande Colômbia. Os bancos estão cheios de homens idosos enquanto baristas ambulantes vendem vinhos frutados e café preto por alguns pesos. Aqui, o aspirante escritor sem um tostão, Gabriel Garcia Marques, dormiu nos bancos à sombra das árvores gigantes aos 21 anos. De frente para a Praça Simón Bolívar, o Museu Histórico de Cartagena está localizado no antigo Palácio da Inquisição. Esta casa do século XVIII abrigou anteriormente o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. O museu exibe as câmaras de tortura e os instrumentos usados pelos conquistadores para extirpar crenças pagãs. Filipe III da Espanha decretou a construção do palácio, e o local foi a sede do Tribunal de Repressão da Inquisição Espanhola.
Judeus e outros não católicos foram torturados aqui. Mais de 800 pessoas foram consideradas culpadas de cometer crimes como magia negra. Em seguida, foram torturadas e executadas publicamente durante esse período. Aparentemente, aos torturadores não faltava imaginação. Há até mesmo uma guilhotina aqui do século XIX. Este monumento foi influenciado pela arquitetura do sul da Espanha e combina a visão popular dos construtores da cidade. É um dos resultados mais tangíveis do encontro único entre diferentes culturas nas Américas. As salas do museu são dedicadas aos vários períodos históricos da cidade, como o tráfico de escravos africanos no porto. Um retrato lembra aos visitantes que São Pedro Claver se tornou o padroeiro dos escravos. Durante os 40 anos de seu ministério na Colômbia, estima-se que ele tenha batizado pessoalmente cerca de 300 mil escravos africanos. Uma pintura retrata a independência absoluta do país após sua longa luta contra a Espanha. Outra sala é dedicada a Pedro de Herédia, que foi o fundador da cidade em 1532. Depois de ter se tornado absurdamente rico, ele foi preso e enviado à força para a Espanha em 1538. A cidade é adornada por belas praças que proporcionam passeios agradáveis. O clima de Cartagena é ameno e agradável. Na Plaza Santo Domingo, uma praça muito agradável com restaurantes, bares e vendedores ambulantes, os visitantes se deparam com uma figura surpreendente. Os moradores a chamam de La Gordita, a Gordinha. É uma estátua de Fernando Boteiro, uma obra que pesa 650 quilos. Ela se tornou uma atração turística em Cartagena. Na praça está o edifício mais antigo de Cartagena, preservado em seu estado original, a Igreja de Santo Domingo. A construção começou em 1550, nos anos seguintes à fundação da cidade. Santo Domingo tem uma fachada simples, mas bonita, e é surpreendente ver as paredes alaranjadas contrastando com o mármore. Dentro da igreja espaçosa e iluminada, o altar-mor é inteiramente feito de mármore. A Virgem está adornada com uma coroa de ouro e esmeraldas. Os tetos pintados aumentam a luminosidade do edifício, e vários epitáfios revelam as muitas abóbadas da igreja. A grande estátua do Santo Cristo de la Inspiração era objeto de grande devoção porque se acreditava que ele realizava milagres. A delicadeza das decorações é excepcional.
A Casa do Cabildo, o Palácio do Governo, está localizada na Praça da Proclamação. Atualmente, é a sede do governo da província de Bolívar. Cartagena é sua capital. O palácio tem o estilo das vilas castelhanas, com suas galerias, terraços e varandas voltadas para a praça. O Hotel Spa Casa Pistagua está localizado em um impressionante casarão aristocrático do século XVIII, que pertenceu ao Conde de Pistagua, antigo prefeito da cidade. O hotel, de copropriedade, inclui um spa luxuoso, uma banheira de hidromassagem e 11 suítes exclusivas. Aqui, a combinação de luxo moderno e charme antigo atinge novos patamares. A Casa Pesta Água foi o local onde Pestaigua era o palácio do Conde de Pestaigua, que emprestou seu nome aos moradores. O Conde de Pestaigua era o homem mais importante e mais rico da cidade em meados do século XVIII. A casa foi construída no século XVII e foi embelezada, como vemos hoje, pelo Conde de Pestaigua, que foi o prefeito de Cartagena em 1750. Na verdade, ele foi o prefeito de Cartagena em 1750, nomeado pelo rei da Espanha, em reconhecimento à sua importância econômica e política e à sua influência na cidade. O curioso é que, para agradecer ao rei por lhe conceder tal sinal de reconhecimento, o Conde de Pistagua decidiu ter a casa mais bonita de Cartagena. Ele propôs ter a casa mais bonita de Cartagena. E até hoje, a Casa Pista é conhecida pelos moradores mais antigos da cidade como a casa mais bonita de Cartagena. Existem 2 museus, e outra parte da residência é ocupada pelo Ministério das Relações Exteriores da Colômbia. E, caso contrário, são residências privadas. As áreas privadas da residência foram compradas tanto por colombianos ricos quanto por estrangeiros, que também escolheram ter seu próprio palácio em Cartagena, uma cidade colonial incrível. Isso é realmente incrível. O edifício também abriga a biblioteca do Instituto de Belas Artes e Ciências. Aqui há colunas de árvores, típicas da arquitetura colonial espanhola. Cartagena também possui muitas bibliotecas públicas e privadas. Passear pelas ruas da cidade é muito agradável hoje. A população de Cartagena passa de 1 milhão de habitantes. Um passeio pela orla faz lembrar o passado tumultuado da cidade, ataques de piratas, guerras, comércio de ouro e de escravos. Perto do porto está a Igreja de São Pedro. Claver é uma igreja jesuíta ativa construída no século XVII. Ela foi reconstruída no século XVIII. A fachada de pedra é sóbria e austera. Ao lado dela, à esquerda, fica o antigo colégio jesuíta e a residência de São Pedro Claver.
abriga o corpo de São Pedro Claver, apóstolo dos africanos. A igreja tornou-se santuário e local de peregrinação. O cruzamento do transepto é coroado por cúpula em estilo florentino. Essa cúpula foi acrescentada em 1921 e é esteticamente bem-sucedida. O design interior segue o estilo jesuíta. Sob o altar-mor do santuário há um grande relicário de vidro que guarda os restos mortais de São Pedro Claver. São Pedro Claver viveu no colégio ao lado da igreja por 40 anos, de 1614 até sua morte em 1654. Ele tinha uma grande compaixão espiritual, moral e física pelos escravos africanos que eram deportados de sua terra natal. Eles chegavam a Cartagena em grande número, doentes e à beira da morte. Naquela época, Cartagena era o maior mercado de escravos do Império Colonial Espanhol. 100 anos após sua morte, em 1747, Pedro Claver foi declarado venerável pelo Papa Bento XIV. Aqui, ele é homenageado. No século XVIII, os jesuítas tiveram que fugir de Cartagena. Eles foram expulsos assim como foram expulsos da Espanha. Por superstição ou medo, o túmulo de Pedro Claver foi respeitado. No século XIX, os jesuítas retornaram à igreja e celebraram sua beatificação. Em 15 de janeiro de 1888, Pedro Claver foi canonizado pelo Papa Leão XIII. O evento foi celebrado com alegria e solenidade em Cartagena. A igreja então passou a se chamar definitivamente São Pedro Claver. O edifício colonial ao lado do antigo colégio jesuíta foi a residência de São Pedro Claver por 40 anos, e hoje, parte do prédio abriga os jesuítas que servem na igreja paroquial. Outra parte do edifício abriga um museu dedicado a São Pedro Claver. Pedro Claver nasceu em 1580, perto de Barcelona, na Espanha, em uma família de camponeses. Bastante inteligente, ele estudou com os jesuítas e, aos 20 anos, ingressou no noviciado da Companhia de Jesus. Enquanto estudava filosofia, tornou-se amigo de um irmão jesuíta que frequentemente lhe contava sobre as novas missões da América, o que despertou seu desejo de partir para o Novo Mundo. Em 1610, ele chegou a Cartagena, na Colômbia, onde foi ordenado sacerdote. Foi aqui que ele viveu, junto com cerca de 20 irmãos jesuítas. E Pedro Claver encontrou o sentido de sua vida neste porto, onde escravos africanos chegavam aos centenas, amontoados nos porões dos navios. Ele os alimentava, cuidava deles, vestia-os, consolava-os e os batizava. Após 40 anos de trabalho dedicado, ele morreu física e moralmente exausto. Durante sua ordenação, ele assinou Pedro Claver, para sempre escravo dos africanos. Outra sala do museu é dedicada à arte religiosa, um verdadeiro tesouro da arte colonial. Uma coleção de pinturas representa os diferentes líderes da igreja colombiana.
Com seu museu histórico interessante, a igreja de São Pedro Claver realmente vale, sem dúvida, muito a visita. Na praça vizinha, o Hotel Charleston tem uma longa história. No século XVII, uma senhora rica e nobre mandou construir este convento para passar seus últimos dias entre as freiras. Mais tarde, após os tempos conturbados do movimento de independência, o convento chegou a ser a sede da polícia da cidade. Desde 1980, tornou-se um dos hotéis mais sofisticados de Cartagena. Outro museu, o Museu Naval, fica ali perto. Os antigos quartéis servem como entrada. No meio do pátio está a estátua do almirante José Padilla, um dos líderes militares da luta pela independência. Ele lutou ao lado de Simão Bolívar e ficou famoso pela vitória naval decisiva no Lago de Maracaibo, em 24 de julho de 1823, na qual a frota espanhola foi definitivamente derrotada. O casarão que pertenceu ao Marquês de Valdeoios no século XVIII é, sem dúvida, uma das casas coloniais mais representativas de Cartagena. O pátio interno é cercado por arcadas, lembrando o estilo dos claustros coloniais. Ele também possui um belo jardim. O Marquês desfrutava do privilégio de importar farinha e escravos, atividades muito lucrativas. Ou seja, ele era rico. As varandas e janelas de madeira finamente esculpidas no segundo andar são em estilo mourisco. A casa é um edifício de 2 andares com um mezanino. O térreo e o mezanino eram usados para armazenamento e para criadagem. Um Simão Bolívar doente passou alguns dias nesta casa durante uma campanha militar. Atualmente, a residência é utilizada para eventos culturais, conferências e exposições. Ela pertence ao Ministério do Turismo da Colômbia. Cartagena era, sem dúvida, a mais bela cidade colonial espanhola do Mar do Caribe. Apenas Havana, em Cuba, poderia ter rivalizado com ela em sua época de esplendor. Mas isso foi antes da Revolução, que levou as belas residências a serem abandonadas de vez. Felizmente, seu patrimônio cultural foi preservado, e as obras de restauração que começaram há muitos anos trazem essa rica história à vida. Reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, Cartagena é uma joia única que vale a pena visitar.